E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos para mais um encontro, que é uma aula extra do nosso curso para PGM Curitiba, beleza? E dessa vez nós vamos falar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Tem algumas ligeiras peculiaridades na Lei Orgânica de Curitiba que a gente precisa analisar e tem muita coisa importante, principalmente na Lei de Responsabilidade Fiscal, perfeito? Então vamos lá? Vamos só relembrar um quadro aqui que a gente já viu no encontro passado. Nós temos uma ordem lógica entre plano plurianual, que traz aquele planejamento de médio prazo, a LDO, que é quem faz o meio de campo pegando esse planejamento de médio prazo aqui do PPA e especificando para a LOA. E a LOA que é quem vai trazer as previsões orçamentárias propriamente ditas, tá? Tudo aquilo que eu não fizer a ressalva aqui no vídeo, quer dizer que se aplica para a União, porque está na Constituição Federal e na LRF, e também se aplica para o município de Curitiba. Por quê? Porque, em regra, a gente aplica o princípio da simetria, tá? Quando Curitiba for diferente, eu vou fazer a ressalva aqui. Vamos lá. Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, começando pela previsão constitucional, parágrafo 2º do artigo 165. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades. Aí eu vou pedir para você memorizar também, porque o examinador gosta muito de cobrar isso. LDO é o quê? Meta e prioridade, MP, tá? De quem? Da administração pública federal, incluindo, e aqui nós vemos as 4 funções básicas da LDO para a Constituição Federal, tá? Eu deixei cada uma de uma cor aqui para ficar bem separadinho. Olha só, primeira função básica da LDO, incluir as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, tá? Então, na LDO nós teremos as metas e as prioridades para as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, ou seja, para o exercício financeiro seguinte, que é aquele que vai ser regido pela LOA, que foi feita com a colaboração desta LDO aqui. Perfeito, né? Segundo, orientará a elaboração da lei orçamentária anual. Essa segunda, na verdade, é a função principal da LDO, tá? A função principal da LDO é orientar a elaboração da lei orçamentária. Terceira função da LDO, dispor sobre as alterações na legislação tributária. Essa função aqui anda sendo bem negligenciada no Brasil e, inclusive, a gente entende que podemos sim ter alterações na legislação tributária, mesmo não tendo tido previsão na LDO, tá? Esse é um assunto que geralmente você estuda lá no direito tributário, mas que é bom a gente ver aqui também. Contudo, a Constituição tem sua redação clara e fala que uma das funções da LDO é dispor sobre as alterações na legislação tributária. Se cair na sua prova, é claro que você vai marcar certo, beleza? E a quarta função, estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, tá? Essa quarta função aqui a gente vê que ela até destoa um pouquinho das demais, ela é mais específica, ela é bem por uma questão de opção legislativa mesmo do Constituinte aqui, tá? Então qual é a quarta função? É estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, beleza? E no município de Curitiba nós temos uma função extra, tá? Olha só aqui a redação da Lei Orgânica de Curitiba. No parágrafo 2º do artigo 126, eu não coloquei aqui, mas é o artigo 126, nós temos 5 funções para a LDO. 4 funções são réplicas dessas mesmas que a gente tem na Constituição Federal. Não vou aqui falar de novo. Agora, qual é a função diferente que só tem lá na LDO de Curitiba? Essa que está de vermelho, ó. O que cabe à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de caráter anual, compreenderá os ajustamentos do plano plurianual decorrentes da reavaliação da realidade econômica e social do município. Olha só o que o município de Curitiba previu. Previu que, como o PPA ele é feito para 4 anos, pode ser que nestes 4 anos nós tenhamos alterações da realidade econômica e social do município. Nesse caso, o PPA tem que ser reavaliado e a própria LDO é quem vai apontar esses ajustamentos do PPA, beleza?
Essa é a função diferenciada que a LDO de Curitiba tem com relação às regras federais. Vamos lá, seguindo. Voltando para a Constituição Federal agora, parágrafo 1º do artigo 169. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, em resumo isso daqui, sempre que o poder público for realizar despesas com pessoal, tá? O resumo de todas essas características aqui é, vai realizar despesa com pessoal? Tem que observar o que está descrito a seguir. Vamos lá. A qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. E aí, o nosso inciso 2, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista, tá? Então, olha só, o município de Curitiba quer contratar um procurador. Nós vimos no encontro passado, para o município de Curitiba tem que estar previsto no PPA, para a União não precisa estar previsto no PPA. Agora, a LDO, se é para contratar um procurador, tem que estar previsto sim na LDO. E isso vale tanto para o município contratar um procurador municipal, quanto para a União, por exemplo, contratar um procurador federal, ou um advogado da União, ou um PFN. Beleza? Então, na LDO tem que ter sim essa autorização específica para contratar pessoal e aumentar remunerações para, de modo genérico, aumentar as despesas com pessoal. Beleza? E só lembrando, se você tem dúvidas sobre o conceito de despesa com pessoal, nós temos uns vídeos no canal no YouTube que tratam especificamente desse tema, tá? São 3 vídeos que tratam de forma bastante abrangente o assunto. Recomendo que você vá lá dar uma conferida, inclusive para essa prova de Curitiba. Beleza? Vamos lá. Seguindo. Agora, um julgado aqui importante do STF. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. Olha só, esse julgado é interessante, cara. Esse julgado é o seguinte, pensa assim, nós acabamos de ver que a Constituição manda que vai contratar ou vai aumentar a remuneração, tem que ter previsão na LDO e tem que ter previsão na LOA também, sabe, na lei orçamentária. Perfeito, né? Tem que ter previsão na LDO e na LOA. Ok. Agora imagine que, sem previsão na LDO e na LOA, o município de Curitiba resolva aumentar a remuneração dos analistas que trabalham na Procuradoria-Geral do Estado, tá? Olha só, o município de Curitiba resolveu aumentar a remuneração de servidor público sem previsão na LDO e na LOA. Essa lei que aumenta a remuneração dos servidores públicos é inconstitucional por não ter a autorização da LDO? Não é. Tá? Não é, porque ela não está ferindo diretamente a Constituição, ela está ferindo diretamente a LDO, ela está numa falta de previsão da LDO que era para ter. Então não é caso de inconstitucionalidade. Qual é a importância prática disso? É que essa lei ela não vai ser retirada do ordenamento jurídico, porque como a gente bem aprende estudando controle de constitucionalidade, no Brasil a gente adota a teoria norte-americana da nulidade, que quer dizer que uma lei inconstitucional, ela é inconstitucional desde sempre, ela já nasceu com o vício da inconstitucionalidade, tá? Então, se entendêssemos que esse aumento de remuneração sem previsão na LDO fosse inconstitucional, essa lei seria declarada inválida. Agora, o que o Supremo entendeu aqui em 2007 e que é válido até hoje, é que essa lei não é inválida, ela só é ineficaz. Ineficaz até quando? Até que tenha essa previsão na lei orçamentária ou na LDO. Então, olha só, se o município de Curitiba faz uma lei aumentando a remuneração de servidor público sem previsão orçamentária, essa lei ela é válida, mas ela é ineficaz e ela só passará a ter eficácia quando esse aumento passar a gozar de previsão orçamentária. Beleza? Esse é o interessante entendimento do Supremo. Vamos lá. Seguindo, vamos falar da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Lei de Responsabilidade Fiscal, da nossa LRF, tá? Vamos lá. Olha só. O que a LRF prevê que a LDO necessariamente tem que ter? É uma série de requisitos e a gente vai elencando aqui.
Primeiro, equilíbrio entre receitas e despesas, tá? A LRF determina que se tenha equilíbrio entre as receitas e despesas e a LDO já tem que trazer a previsão deste equilíbrio. Aí eu já faço uma ressalva aqui para você, tá? Este equilíbrio não quer dizer que receitas e despesas devem ser necessariamente iguais. É possível aprovar um orçamento com déficit, tá? E quando nós aprovamos um orçamento com déficit, quer dizer que a despesa está maior que a receita. É possível? É possível, desde que se mantenha relativo equilíbrio. E como a gente mede esse equilíbrio? Aí é princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tá? De outra forma, tirando o juridiquês, é por bom senso, tá? Vamos lá. Seguindo, critérios e formas de limitação de empenho, ok? A limitação de empenho ocorre quando a previsão de receitas não está se realizando, tá? Imagina o seguinte, o município de Curitiba prevê arrecadar 500 milhões de reais com IPTUs. E aí começa o ano e não está arrecadando. O que era para arrecadar 500 está arrecadando só 400. O que o município vai fazer agora? Ele vai ter que limitar empenhos para diminuir as despesas. Já que a arrecadação está menor, as despesas também terão que ser menores. Então essa limitação de empenho é simplesmente o Poder Executivo e os demais poderes também devem participar desse esforço, limitando aqueles créditos orçamentários que foram autorizados pela lei orçamentária. Então, foi autorizado 100 milhões para a PGE. No entanto, por limitação pode ficar apenas 90. E esses outros 10 milhões é justamente essa limitação, que é esse esforço para conter as despesas públicas. Ok? Normas relativas ao controle de custos também devem estar previstas na LDO. Avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento, tá? Também é função da LDO trazer essa avaliação de resultados aqui. Mais uma. Condições e exigências para transferências de recurso, tá? Nesse nosso curso, nós ainda teremos um encontro onde falaremos das transferências de recursos, tá? Tanto as transferências voluntárias quanto as automáticas e obrigatórias, perfeito? Todas elas precisam ter suas condições e exigências previstas na LDO. E mais, 2 anexos foram previstos na LDO. O anexo de metas fiscais, que nós já veremos agora na sequência, e o anexo de riscos fiscais. É bom que você saiba 2 coisas aqui. Primeiro, que esses 2 anexos, eles devem acompanhar a LDO, tá? São os únicos anexos previstos nessa lei de responsabilidade fiscal e eles acompanham a LDO. E você deve conhecer também qual é o conteúdo deles. E para isso, vamos à legislação, vamos ver o que a LRF fala para a gente. Primeiro, o parágrafo 1º do artigo 4º. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativos a, e aqui é o verdadeiro conteúdo dessas metas, receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, tá? Olha só, isso daqui quer dizer o seguinte, a LDO deve ter um anexo. Esse anexo se chamará anexo de metas fiscais e eles estabelecem as metas para o ano, mais ou menos assim. Quanto que o município de Curitiba terá de despesa com o servidor público em 2019? A despesa com o servidor público em 2019 será de 2 bilhões de reais, sabe? Tem as metas, tanto para as despesas quanto para as receitas e também para os resultados. Esses resultados aqui é só uma questão contábil, tá? É a diferença entre as receitas e as despesas que geram esses resultados nominal e primários aqui, perfeito? E o montante da dívida pública também devem estar previstos no anexo de metas fiscais que acompanha a LDO. Esse é o nosso anexo de metas fiscais. O anexo de riscos fiscais é onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. Esse anexo aqui é uma inovação da LRF e é uma inovação que eu particularmente gosto muito, acho muito interessante. É para criar maior planejamento no poder público. A ideia aqui é a seguinte, na LDO,
teremos esse anexo de riscos fiscais e ele vai prever situações que têm alguma probabilidade de ocorrer e que podem afetar as contas públicas. E já prevê o que o poder público vai fazer caso esses riscos se realizem. Então imagine o seguinte: o Sindicato dos Professores do município de Curitiba entrou com uma ação judicial exigindo que seja paga uma gratificação especial de docência lá para eles. Perfeito? Essa gratificação especial de docência, se o judiciário der ganho de causa para os professores, vai gerar um impacto grande nas despesas. Por quê? Porque é para todos os professores do município. Nesse caso, esse processo judicial, essa possibilidade de perder esse processo judicial, já deve estar prevista aqui no anexo de riscos fiscais. E deve estar previsto qual é o prejuízo que se imagina. Então, assim, olha, se o judiciário determinar que se tem que pagar essa gratificação, vai aumentar em 50 milhões de reais por mês a despesa pública com os salários dos professores. Nesse caso, esse cálculo já vem nesse anexo e, inclusive, o que se fazer nesse caso. Então, nesse caso, nós vamos diminuir as despesas com determinado setor, sabe? E aí você faz esse rebalanceamento das despesas públicas. É para isso que existe esse anexo de riscos fiscais. É uma previsão bem interessante da LRF. Mais uma previsão, agora no artigo 62. E essa é mais específica para o caso dos municípios, por isso que é legal a gente ver quando vai se preparar para uma prova de PGM. Olha só, os municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da federação se houver autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, além de convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação. Isso aqui é o seguinte: o município de Curitiba, ele pode ajudar em alguma despesa que é estadual? Pode sim, tá? Pode parecer um pouco absurda essa hipótese, mas até acontece com alguma frequência, principalmente em municípios muito pequenos. Como que isso acontece? Olha só, imagina o seguinte: quem tem a obrigação de manter a delegacia? A Polícia Civil é um serviço público estadual, então quem tem a obrigação é o Estado. Agora imagina que o Estado não está colocando nenhuma delegacia em determinado município. Pode ser que a prefeitura faça um convênio ou um acordo com o Estado e fala: olha, Estado, traz para cá um delegado, traz agentes da Polícia Civil que eu vou ceder esse prédio aqui para vocês usarem como delegacia. A cessão desse prédio municipal para usar como delegacia e as despesas eventualmente daí decorrentes devem estar previstas na LDO e também na Lei Orçamentária Anual. Esta é a previsão do artigo 62 da LRF. Beleza? Vamos ver agora, para fechar essa nossa aula, os prazos para a LDO. E aqui lembrando que nós temos também prazo específico para o município de Curitiba. Começamos com a regra federal, tá? A regra federal será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, ou seja, até o dia 15 de abril, e devolvido para a sanção até o encerramento do período da sessão legislativa, do primeiro período da sessão legislativa, até o dia 17 de julho, tá? Agora, conforme o artigo 57, parágrafo 2º da Constituição, nós temos uma regra especial nesse caso da LDO. Olha só, a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto da LDO. Ou seja, embora o Constituinte tenha falado que o prazo máximo é 17 de julho, se não tiver sido aprovada a LDO até 17 de julho, não encerra a sessão legislativa, tá? E o Congresso Nacional ele fica obrigado a estar lá trabalhando até que se aprove, ou enfim, até que se aprecie devidamente esse projeto da LDO. Agora, nessa matéria nós não aplicamos o princípio da simetria, então vamos ver o que vale. Para a Lei Orgânica de Curitiba vale isso daqui, ó, inciso 2 do artigo 126. O projeto da LDO será encaminhado até o dia 15 de maio. Olha só, aqui na esfera federal é 15 de abril, no município deu-se um mês a mais para o prefeito. É até o dia 15 de maio de cada exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Então, voltando para aquele quadrinho que a gente já viu no primeiro encontro,
Aqui, ó, a LDO na União é de 15 de abril a 17 de julho e em Curitiba é bem parecido, só que mudamos um mês. É 15 de maio a 17 de julho igualmente. Beleza? Esse foi o nosso encontro. Na sequência, já apresentaremos um sobre a Lei Orçamentária Anual também, para fechar essa trilogia das leis orçamentárias aqui para a PGM Curitiba. Beleza? É isso aí e vamos juntos!